Hoje nós vamos retornar à nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. E nós estamos muito ansiosos com o que Deus irá fazer em nosso meio por intermédio do seu Evangelho. Gostaria que orássemos nesse momento. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu Evangelho, Pai. Pela tua palavra que é viva e eficaz e nos transforma, nos molda à imagem do teu Filho amado Jesus. Aquele que nós depositamos a nossa confiança, Pai, a nossa fé. Nos ajude, Senhor, em nossa incredulidade. Nos ajuda cada dia, Senhor, em nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus servos e teus seguidores que confiam em Ti. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da Sua palavra. Fala aos nossos corações através da minha vida e fala aos nossos corações, apesar da minha vida. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Imagine, meus irmãos, estar no topo de uma montanha, onde o ar ele é fresco e a vista ela é espetacular. É um momento de paz, é um momento de clareza, de comunhão com Deus, onde tudo parece estar indo bem, tudo está no lugar certo. Estes momentos em nossa caminhada cristã são como as transfigurações, encontros com Deus que nos elevam e nos enchem de força. Mas a realidade é que em algum momento nós precisamos descer dessa montanha e voltar ao vale onde as dificuldades, onde as lutas, onde as dúvidas nos aguardam. É no vale, é neste lugar, é no vale que a nossa fé é testada, onde enfrentamos os desafios que parecem além das nossas forças. Na caminhada cristã, todos nós passamos por estes altos e baixos. E hoje nós vamos mergulhar em uma passagem que ilustra de forma poderosa essa realidade, que está lá em Marcos 9, 14 a 29. Nós vamos ver como Jesus, logo após a gloriosa transfiguração, lá no monte, ele desce ao vale, onde ele encontra ali uma confusão, onde ele encontra a descrença, onde ele encontra a dor de um pai que está desesperado. E essa história ela nos lembra que a vida cristã não é vivida apenas no topo da montanha, mas também nos vales. E que seja qual for o lugar onde nós nos encontramos, Jesus está conosco. Seja na montanha, seja no vale. Pronto a nos guiar, pronto a nos fortalecer e a mostrar que, com fé, tudo é possível. Vamos explorar juntos, meus irmãos, o que essa passagem nos ensina sobre como lidar com os altos e baixos da vida. E como a nossa fé, mesmo que pequena, mesmo que vacilante, pode nos sustentar em meio às provações. Vamos ler o texto. Marcos 9, 14 a 29. A palavra de Deus nos fala assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre se apossa dele e lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas
eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E inúmeras vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando o menino muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Meus irmãos, depois de terem descido do monte, Jesus e os 3 discípulos que estavam com ele, no dia seguinte à transfiguração de Jesus, lá no monte, eles se aproximaram-se do local onde eles haviam deixado os 9 outros discípulos. E ao chegar, eles viram uma grande multidão cercando os 9 discípulos. E eles estavam discutindo com os escribas. E ao ver Jesus, todos ficaram surpresos, pois eles não estavam esperando que Jesus chegasse naquele momento. Então todos correram em direção a ele e o saudava. Então Jesus se apressa em defender os seus discípulos, perguntando aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Mas eles não tiveram nem tempo de responder. E um homem no meio da multidão começa a responder, dizendo: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. O homem era o pai desesperado que traz o seu filho, que está possuído por um espírito maligno, que lança esse menino em convulsões. E esse homem traz esse menino até Jesus para que Jesus o curasse. Mas quando ele notou que Jesus não estava com seus discípulos, ele pediu que eles o curassem. Os discípulos eles tentaram expulsar o espírito, mas eles falharam. Isso gera uma discussão entre os escribas e os discípulos, provavelmente questionando a eficácia e a autoridade dos discípulos e possivelmente de Jesus, pois eles eram representantes de Jesus ali. Meus irmãos, quando nós revisamos aqui cuidadosamente os vários sintomas da aflição deste rapaz, nós somos forçados a concluir que nós estamos tratando aqui de um caso de epilepsia. Percebam os sintomas, olha só: convulsões, agitação, cair por terra, espumar pela boca, ranger os dentes, enrijecimento do corpo. Mas nós precisamos dizer que este não era um caso comum de epilepsia.
era um caso muito mais sério, mais terrível do que isso. Além disso, este jovem estava também surdo e mudo. Ele estava possesso de um espírito mudo, disse o pai. É como se ele dissesse: ele estava possesso de um espírito mudo, um espírito que tinha privado ele das habilidades de falar e de ouvir também, como Jesus ele vai acrescentar no versículo 25, com esse espírito surdo e mudo. Ele era, portanto, um epilético, surdo e mudo, e ainda por cima, um endemoniado, que tinha suas condições físicas terrivelmente machucadas. Ele estava afligido pelo espírito imundo que estava nele. Como vemos, esse não era, meus irmãos, um caso de simples epilepsia, não. E aqui nós temos um caso muito complicado, no qual o jovem não caía simplesmente no chão, mas ele era lançado por terra pelo espírito imundo, como o texto nos fala. Meus irmãos, os poderes demoníacos, eles têm um único propósito em sua existência: é de atormentar e derrotar todos os seres criados à imagem de Deus, ou seja, nós, os seres humanos. Ele deseja apenas destruí-los. No entanto, nós somos salvos por Cristo. Estes espíritos eles são derrotados por Cristo. Podemos ser vencidos por aqueles que verdadeiramente creem nele. Esses demônios podem ser vencidos por aqueles que creem em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus fala que nada é impossível ao que crê. Então Jesus, ele profundamente comovido, ele disse: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ó, geração que não acredita, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Por meio dessa exclamação de Jesus, ele expressou a sua dor, a sua indignação, o fato de ter dirigido a sua fala à geração, mostra que ele pode ter pensado não somente nos seus discípulos, que haviam falhado em curar aquele menino. Ele estava evidentemente pronunciando insatisfeito com os seus contemporâneos, com o pai do menino que nós vimos que não tinha fé suficiente no poder curador de Jesus. Com os escribas que, em vez de revelarem uma piedade, estavam muito provavelmente exultando diante da impotência dos discípulos. E em vez de eles se entristecerem por eles não terem conseguido curar, eles estavam felizes porque os discípulos não conseguiram curar. Provavelmente eles estavam. Jesus também se dirigia à multidão, que em geral nos evangelhos é apresentada como estando sempre preocupada consigo mesmo do que com os outros. E por último, embora não menos importante, também com seus 9 discípulos, por terem falhado no exercício de sua fé, por não terem se lançado de todo o coração numa oração perseverante, pedindo auxílio de Deus. Meus irmãos, num grau muito maior ou menor, todos sofriam de falta de fé, havendo falhado no exercício de uma fé verdadeira, de uma fé ardente, de uma fé perseverante, como vimos semana passada. Uma fé que opera eficazmente. Sua exclamação: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Reflete aqui a tensão entre a expectativa que Jesus tinha de fé dos seus discípulos e a realidade da dúvida e da incredulidade que ele encontrava. Então Jesus dá o comando: tragam o menino até aqui. Ele está prestes a mostrar, meus irmãos, a todos o que acontece quando temos fé. Ele vai revelar o seu poder, impermeado
com seu amor. E a história continua da seguinte maneira: eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou, e o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perceba que a convulsão acontece no mesmo momento que o demônio vê Jesus. E não foi somente uma desordem cerebral operando por si mesma que produz os espasmos musculares daquele menino. Não, ele era um demônio que o convulsionava, de modo que o menino se revolvia-se no chão espumando. Jesus então pergunta ao pai: há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aqui como um médico, como um bom médico, como um bom doutor, Jesus ele pergunta ao pai do garoto sobre quanto tempo fazia que o problema se manifestava no menino. Não que Jesus ele necessitasse dessa informação para poder realizar o milagre, mas sim o pai precisava refletir ali, meus irmãos, sobre o longo período no qual o seu filho estava sofrendo daquele mal, para que ele ficasse mais agradecido pelo milagre que estava prestes a acontecer. E essa reflexão também seria um tremendo efeito sobre toda aquela multidão que estava ao redor de Jesus, vendo aquele menino passando por aquela aflição desde a infância. Desde a infância, o pai disse. É interessante isso. Eu gostaria de pensar em algo importante que nós não podemos negligenciar, principalmente no dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. Nós precisamos nos esforçar, meus irmãos, para fazer o bem espiritual aos nossos filhos, desde os seus primeiros anos de vida. Se Satanás aqui, meus irmãos, começa tão cedo a causar dano a essa criança, aos pequeninos, nós não podemos deixar que o inimigo nos passe para trás, por sermos negligentes em levá-los a Deus. Meus irmãos, nunca é cedo demais para nos esforçarmos, para orarmos pela salvação das almas das crianças. Nunca é cedo demais para conversarmos com elas, como seres morais que são, e falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o certo, sobre o errado, sobre o que é pecado, sobre o que é desobedecer a Deus. Podemos ter certeza absoluta de que o diabo ele não perde tempo, meus irmãos. Ele não perde tempo. Ele se empenha para influenciar essas crianças desde a infância e continua no decorrer da juventude deles. Ele começa a agir sobre eles desde a infância. Nós também precisamos arduamente trabalhar para neutralizar as forças do diabo sobre os nossos filhos. Se jovens, corações podem ser enchidos por Satanás, também podem ser enchidos pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Que não negligenciamos a nossa tarefa de cuidar dos nossos, de ensiná-los a obedecer, a caminhar o caminho que se deve andar desde pequeno, para que quando crescer não se desvie desses caminhos, do caminho que é a palavra de Deus. Nós temos a nossa obrigação como pais. O pai estava, meus irmãos, assistindo o seu filho sofrer tudo aquilo por tanto tempo. E ao ver, e às vezes o menino ele era jogado no fogo, jogado na água, pondo o seu filho em perigo de vida. Meus irmãos, como pai, eu posso dizer que
Não há nada mais angustiante para nós do que ver nossos filhos doentes, do que ver nossos filhos machucados, nossos filhos feridos, e nós não podermos fazer nada. Assim como aquele pai estava. Ele não podia fazer nada. Possivelmente ele já deveria ter ido em inúmeras outras pessoas tentando ajudar o seu filho, mas nada resolvia. Mas embora a situação para aquele pai fosse difícil, ela não era uma situação completamente sem esperança, meus irmãos. Havia uma última chama de esperança daquele pai. Ele disse a Jesus: Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. A grande pergunta para aquele pai é: Ele pode? Tu podes fazer algo? O pai, ele aceita a possibilidade de Jesus poderia ser capaz de ajudar. A possibilidade. Embora ele não tivesse completamente seguro disso. Era uma fé vacilante daquele homem, mas ainda assim uma fé. Veja agora a resposta de Jesus ao Pai. Ao que Jesus responde: Se podes, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Este pai ele procura a ajuda de Jesus. E Jesus não estava lá. Seus discípulos tentaram ajudar o seu filho, mas os discípulos de Jesus fracassaram. Agora, esse pai está com dúvida se Jesus ele pode fazer o que ele está pedindo a ele. É interessante observar como Jesus ele redireciona rápida e aqui dramaticamente o entendimento deste homem, desse pai. É como se Jesus estivesse dizendo: a questão não é se eu posso, mas sim se você crê. Apesar de não ser verdade que o Senhor só curou pessoas, meus irmãos, quando as mesmas exerciam uma fé genuína, é correto dizer que ele colocou uma grande ênfase na fé. Olha o que Hebreus nos fala sobre fé. Sem fé, o que? É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos chegar a Deus crendo que Ele existe e que Ele pode sim recompensar aqueles que estão ali diante dele, o buscando e crendo nele. Meus irmãos, não duvidem de Jesus. Não duvidem do poder de Jesus. O pai ele estava com a sua fé vacilante, ele estava ali na dúvida se Jesus ele poderia ou não curar o seu filho. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Isso não quer dizer que a fé concede ali uma onipotência ao que crê. E que Deus tem a obrigação de atender toda a exigência feita por alguém com fé. Antes significa que se a sua súplica estiver de acordo com a vontade e os propósitos de Deus, Deus vai fazer, porque você está se chegando com fé nele. Olha o que Tiago nos diz, um texto assim fantástico que tem um paralelo com esse trecho. Tiago 1, 6 e 7. Preste atenção, porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá qualquer coisa do Senhor. Eu vou ler de novo. Peça, porém, com fé, sem
duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa do Senhor. Quantas vezes nos achegamos a Deus, duvidando do poder de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, deixamos de orar porque não achamos que a oração pode alguma coisa? Nós compartilhamos até mesmo com outras pessoas, mas nos esquecemos de chegar até Deus com as nossas petições, com aquilo que nós estamos passando, com as tribulações do nosso dia a dia. Deus conhece tudo, mas Ele espera que seus filhos se acheguem a Ele e derramem em oração diante do Pai. Peça com fé, meus irmãos, sem duvidar. Sem duvidar. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Essa é a resposta que o anjo dá a Maria quando ela questiona como ficará grávida sendo ela virgem. Para Deus nada é impossível. Se Deus ele pode abrir o mar vermelho, se Deus ele pode parar uma tempestade, se Deus ele pode fazer estéril mãe de filhos, se Deus ele pode fazer uma virgem dar luz, o que é impossível para Deus, meus irmãos? Se Deus ele fez todas as coisas em 6 dias, o que é impossível para Deus, meus irmãos? Porque nós falhamos em confiar em Deus e depositar a nossa confiança naquele que nos salvou, aquele que fez todas essas coisas, aquele que não poupou o seu próprio filho em nosso favor. Por que negligenciamos a oração? Por que duvidamos de Deus? Tudo é possível ao que crê. Jesus diz ao Pai. Tudo é possível ao que crê. E olha o que o pai diz. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio! Eu creio! Ajude-me na minha falta de fé. Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Que frase. Essa resposta na qual aquele homem se derrama o seu coração, é impressionante. Essa é uma descrição teológica, uma das descrições teológicas mais importantes da Escritura acerca do verdadeiro discipulado. Cada um de nós deveria ter um quadro com essas palavras na parede, pois elas retratam todos nós. Todos nós. O pai reconhece que ele tem alguma fé. Eu creio, mas também ele sabe que há uma área imensa em que há falta de fé. Ele conhece a reputação de Jesus e ouviu relatos a respeito de Jesus, mas experimentou ali em primeira mão a incompetência dos seus discípulos. A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Razão pela qual ele afirma: Eu tenho um pouco de fé. Eu creio, eu tenho um pouco de fé, sim, Senhor. Eu tenho. Ajude-me nas áreas extensas em que eu não consigo crer. Continue a vir ao meu socorro a cada momento, a cada dia aqui, para que eu possa superar a minha descrença, a minha fé que é pequena. Aqui nós vemos aqui um quadro vívido do coração de muitos crentes verdadeiros. Poucos, de fato, são aqueles que não convivem, meus irmãos, lado a lado, com confiança e dúvida, com esperança e temor. Nós temos, qualquer coisa é perfeita em um filho de Deus enquanto ele estiver, é imperfeita quando ele estiver neste corpo, meus irmãos. O seu conhecimento, o seu amor, a sua humildade são mais ou menos aqui nesse mundo defeituosos,
porque são misturados com uma corrupção do pecado. Até mesmo a nossa fé, a nossa crença. Nada é perfeito em nós. Nós precisamos admitir isso. Assim como ocorre em nossos sentimentos, também ocorre com a nossa fé. Nós trazemos conosco, meus irmãos, resquícios de incredulidade, porque estamos nesse mundo banhado pelo pecado. E o que nós devemos fazer com a nossa fé? Nós devemos usá-la. Mesmo que seja fraca, mesmo que seja trêmula, mesmo que seja duvidosa, mesmo que seja débil, nós precisamos usá-la. Não podemos, não devemos esperar até que seja forte, até que seja perfeita, até que seja poderosa. Pelo contrário, assim como o pai daquele menino, devemos fazer uso dela, na esperança de que um dia ela seja uma fé robusta. O pai do menino disse: Eu creio, eu creio. E o que nós devemos fazer com a nossa incredulidade, meus irmãos? A incredulidade nossa de cada dia. O que nós devemos fazer? Devemos oferecer a ela uma resistência, orando sempre contra ela. Não podemos permitir que ela nos mantenha afastados de Jesus Cristo. Mantenhamos afastados do poder de Deus. Devemos levá-la a Cristo da mesma forma com que fazemos com os nossos outros pecados, com as nossas outras fraquezas, chamando para que Ele nos liberte desses pecados, dessa falta de incredulidade, como aquele homem que clamou a Jesus: ajude-me na minha falta de fé. Quantas vezes nós falhamos em pedir ajuda a Deus, porque falhamos em crer que nós possamos derramar o nosso coração a Jesus, diante de Deus, dizendo: ajude-me, ajude-me, Deus, na minha falta de fé, ajude-me, porque eu tenho uma fé pequena, ajude-me, Pai. O texto diz que Jesus, vendo que aquela multidão estava se reunindo, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais volte. Nunca mais volte. Uma multidão de pessoas estava ali, uma vez mais se juntando e se achegando ao lugar da cena. O milagre estava prestes a acontecer, estava iminente, todos se aproximavam para ver o que iria acontecer. Então Jesus ele rapidamente dá uma solução para este. Ele repreende o espírito imundo. E ao expulsar este demônio, Jesus, ele se dirige a ele como espírito mudo e surdo. O que estava dizendo era que o demônio havia provocado aquela situação naquele menino que estava possesso. E não só isso, meus irmãos. Além de expulsar aquele espírito imundo, ele proíbe este espírito de voltar novamente a atormentar este menino. A solução de Jesus aqui ela é definitiva, tanto para o pai quanto para o filho, para que eles saibam que não precisarão mais se preocupar com isso novamente. Olha a compaixão que Jesus demonstra por esse pai e por esse menino. Olha o quão amoroso Jesus demonstra ser para aquela multidão. Aquele menino estava atormentado desde a infância. E aquilo voltava, saía, voltava e saía, voltava e vinha daquilo. Ele atormentava o dia a dia. Agora, eles encontraram ali paz. Paz. Jesus entregou para eles não somente cura, mas paz. Diante daquele tormento que ele estava passando, agora tudo estava em paz. E nada poderia mudar isso novamente, porque ele estava proibido de voltar. Que segurança nós temos em Cristo Jesus.
Ele, e ele gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O demônio, em seu último suspiro, grita e tem uma última convulsão, se jogando no chão. Então saiu do menino. E o que parece é que o menino estava completamente morto, jogado no chão para as pessoas que estavam à sua volta. Tudo isso convence ali a maioria das pessoas que aquele menino tinha morrido. Morreu, eles falaram. Morreu. Mas Jesus, ele toma aquele menino pela mão, o ergue e ele se levantou. Jesus, ele toma pela mão e o levanta. Ele restaura-o completamente. O próprio jovem agora, ele podia permanecer, ficar ereto ali, pois no momento exato do demônio, que o demônio deixou, ele foi completamente curado. Eu só posso, não sei se eu posso imaginar, mas imagine vocês, o pai do menino, diante disso tudo. Quando ele olhou para o seu filho que estava ali de pé curado, e em seguida ele olha para Jesus e ele está cheio de fé, meus irmãos, porque Jesus tinha feito aquilo que ele disse que faria. Ele ouviu a sua oração, a sua petição. Tenha compaixão de nós e ajude-nos. A tormenta acabou. O seu filho estava livre, estava vivo, estava curado. Aqui vemos, meus irmãos, o domínio completo do nosso Senhor Jesus Cristo que exerce sobre Satanás e sobre todos os seus agentes. Aquele espírito poderoso, em demasia para os discípulos, foi facilmente expulso pelo Senhor. Jesus falou com autoridade poderosa e Satanás foi imediatamente obrigado a obedecer. O espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. Que sentimento de consolo, meus irmãos. Tanto para aquele pai, quanto para nós. Para cada um de nós. Os filhos de Deus. Maior é aquele que está conosco do que todos aqueles que estão contra nós. Satanás, meus irmãos, ele é forte, ele é diligente, ele é ativo, ele é malicioso. Jesus, entretanto, é capaz de salvar até o fim todos, todos aqueles que se aproximam dele. Tanto do diabo quanto do pecado, tanto de Satanás quanto deste mundo, todos aqueles que se aproximam de Jesus, de Deus, por meio de Jesus. Jesus, ele continua vivo. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E ele não permitirá que Satanás nos arranque de suas mãos. Assim como João nos fala. Jesus, ele continua vivo e em breve ele voltará a fim de nos libertar agora completamente dos dardos inflamados do maligno. Um dia todo o tormento acabará. A grande corrente já está preparada. Um dia Satanás será preso e o Deus da paz haverá de esmagar. E em breve Satanás debaixo dos nossos pés, como Romanos fala. Todo tormento um dia acabará. Maior é aquele que está em nós, irmãos. Que consolo se traz ao nosso coração, que consolo se traz ao seu coração. Então, quando Jesus entrou, depois de ter curado aquele menino, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Depois de haver realizado o grande milagre da libertação do endemoniado e ter ali restaurado a capacidade do menino de ouvir, de falar, Jesus ele foi para dentro de uma casa. E os seus discípulos
se aproximaram dele e agora eles perguntaram: por que nós não podemos expulsar este demônio? Essa era uma pergunta aqui válida, uma pergunta razoável, pois entre as tarefas que foram dadas aos discípulos, constava também a expulsão de demônios e a cura. Mas apesar de já terem sido bem-sucedidos em inúmeros casos, neste caso em particular aqui eles haviam o quê? Fracassado. Então Jesus ele responde aos seus discípulos: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E ao fazer essa afirmação, meus irmãos, ele revela algo do mundo espiritual para nós. Ele está dizendo que no mundo dos demônios existem diferenças. Alguns são mais poderosos, mais malignos do que outros. Portanto, os discípulos não devem permitir que a sua falta de fé esmoreça, nem que as suas orações percam o fervor e o entusiasmo. Em certo nível, meus irmãos, a pergunta dos discípulos é uma pergunta válida e mostra o desejo deles de crescer e superar as suas fraquezas. Mas, ao mesmo tempo, a resposta de Jesus também confirma algo como um egocentrismo dos discípulos. Pois, ao que parece, não tinham separado um tempo para orar a Deus antes de tentar expulsar aquele demônio. Eles partiram do pressuposto que, pelo fato de Jesus ter lhe dado autoridade antes sobre os espíritos malignos, ele tinha poder, eles tinham poder inerente. Eles não perceberam que, sem a dependência completa de Jesus em Deus, não tinham poder algum. Eles esqueceram de que o poder não vinha deles, mas vinha de Deus. E os discípulos, meus irmãos, aqui estavam aprendendo, por meio dessa experiência humilhante, uma grande lição. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus disse. Sem dúvida, aquele incidente foi uma lição muito útil que o Senhor usou para o bem espiritual dos seus discípulos. Provavelmente aquele evento seria lembrado por todos os dias de suas vidas. A coisa que aprendemos por meios de experiências dolorosas, meus irmãos. Há coisas que aprendemos por meio de experiências dolorosas. Elas permanecem em nossa memória, enquanto muitas verdades que são apenas ouvidas são frequentemente esquecidas por nós. Mas quando dói, é difícil esquecer. Quando machuca, é difícil esquecer. Entretanto, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que, naquela ocasião, a lição recebida pelos discípulos, ela foi uma lição amarga. Nós não gostamos muito de saber que nada podemos fazer sem Cristo. Amém. Nós, como seres humanos, nós muitas vezes nos achamos mais do que nós somos. Nós não queremos muito saber que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós queremos dizer que nós somos poderosos, que nada é impossível para você. Se você se empenhar, se você pensar positivo, se você se esforçar, tudo é possível para você. Não há limites para o ser humano, para o que ele pode fazer. Estou quase um coach aqui, né? Não há limites para o que a sua mente pode imaginar. Tudo pode acontecer. Basta somente você pensar. Se não fosse esses momentos onde Jesus nos coloca nos nossos lugares, assim como lembra na passagem da Torre de Babel, onde os homens estavam dizendo: vou construir uma torre e vou chegar até os céus, dizendo: eu vou ser como Deus.
Eu vou ser como Deus. Lembra o que Deus fez? Desceu e confundiu todas as línguas. Ah, é? Vocês vão subir até aqui? Não que conseguissem, né? Mas eles tinham aquela arrogância dizendo que eles vão conseguir. Deus desceu e confundiu todas as línguas e nunca mais conseguiram construir a torre. Lembra qual foi aquilo que tentou Eva? Adão e Eva, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Desde o começo, nós queremos ser como Deus. É difícil quando nós descobrimos que nada podemos fazer sem Ele. É claro que há coisas que nós fazemos, não é? Fazemos. Mas quando aquilo que parece impossível está diante de nós, quando uma doença está diante de nós, quando uma enfermidade está diante de nós, quando algo que não está em nosso alcance está diante de nós, quando tudo parece impossível está diante de nós, nada podemos fazer, sim. E aí nós precisamos reconhecer que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Ele é. Jesus é. O fracasso dos discípulos, nós aprendemos uma grande lição de humildade. O fracasso em nossa caminhada cristã, ela aponta para a nossa necessidade de uma vida de oração mais profunda e constante com Deus. É nestes momentos onde nós nos achegamos mais a Deus. Mas nós devemos aprender com esses momentos e nunca nos afastar dessa constância e dessa profundidade de oração com Deus. Não temos condições de crescer quando, como os discípulos aqui, neste relato, cremos ter a capacidade inerente em nós de vencer espiritualmente este mundo. Não está em nós a capacidade, não está em nós a capacidade de vencer. Nós precisamos estar todos os dias dependentes de Deus. A mensagem é clara: somente Jesus pode realizar grandes coisas em nós e por meio de nós. Por isso precisamos nos derramar em oração, meus irmãos. Todos os dias pedindo que Ele venha ao nosso socorro e nos dê forças para superar a incredulidade que muitas vezes assola nossa alma. Que nós possamos nos esforçar para perceber a cada dia as nossas necessidades da graça de Deus e da presença de Cristo em nós. Com Cristo nós podemos todas as coisas. Sem Cristo nada podemos fazer. Com Ele nós podemos vencer as piores tentativas. Sem Ele, todavia, a menor tentativa é capaz de nos vencer. Que cada manhã, meus irmãos, o nosso clamor seja: Senhor, Senhor, não nos deixes depender de nós mesmos. Não sabemos o que o dia de hoje pode trazer para nós. Se a sua presença não for conosco, Senhor, não podemos prosseguir. Nada podemos fazer. Que nós possamos, assim como o Pai, a cada dia de nossa vida dizer: ajude-me, Deus. Ajude-me em minha falta de fé. Vamos orar. Deus, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes falhamos em crer no seu poder. Muitas vezes, Pai, estamos vivendo a nossa vida independentemente de ti, Deus, achando que por nossas forças nós podemos fazer alguma coisa, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, em nossa falta de fé. Nos ajude em nossas fraquezas, Pai.
esteja conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, nos a chegar a Ti em oração a cada dia, sabendo que esse é o momento mais importante do nosso dia, Pai, porque sem você em nossas vidas nós não podemos fazer nada, Pai. Que a cada dia nós possamos nos lembrar que nós não somos nada, Pai. Que nós somos pó, Deus. E que um dia nós voltaremos a ser pó, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nossa falta de fé, Pai. Em nossa incredulidade, Pai. Nos ajude, Senhor, a crer no seu poder e a não duvidar dele, Pai. Nos ajude, Senhor, a perceber o mundo espiritual que está na nossa volta, Pai. Sabendo, Deus, que nós não podemos fazer nada diante dele, Deus. Tantas petições foram feitas aqui nessa manhã, Pai. Antes do culto, Deus. Tantas petições foram colocadas, Pai. Que, Deus, possam ter sido colocadas com fé, Deus. Crendo que Tu tens o poder para curar-nos. Crendo que Tu tens o poder, Senhor, para livrar de todo o mal, Deus. Crendo que Tu tens o poder de salvar os nossos entes queridos, Pai. Só Tu tens o poder. Que nós possamos nos lembrar disso, Pai. Que possamos nos lembrar disso enquanto estivermos compartilhando do Teu Evangelho as pessoas que estão na nossa volta. Nada podemos fazer sem Ti, Deus. Que nos acheguemos às pessoas evangelizando no poder do Teu Espírito em nós, Pai. Pedindo que, Senhor, desde já, Deus, fale aos seus corações. Nós te pedimos, Pai, pela Igreja Batista no centro, Deus, que a cada dia nós possamos nos lembrar que nada podemos fazer sem a Tua mão sobre nós, Pai. Mas que nós não duvidemos que Tu podes fazer o impossível no nosso meio, Pai, porque para Ti nada é possível. E se cremos, nada é impossível para aquele que crê, Pai. Tu podes fazer grandes coisas através da Tua igreja. Nós te pedimos, Pai, que possamos, Deus, crer em Ti. Nos ajude em nossa falta de fé, pois muitas vezes deixamos de acreditar que Tu podes fazer. Nos ajude, Senhor, em nossa falta de fé. Nós terminamos essa oração com esse pedido do Pai. Nos ajude nessa falta de fé. Amém.